Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3. E não fechem a palavra enquanto eu estiver falando. Podem deixar a palavra aberta, sempre. Gênesis, capítulo 3. O nosso tema de hoje são as tentações, o que são e como fazer, como combatê-las, como vencê-las. Mas para nós entendermos sobre a tentação, é muito importante entendermos o que é o pecado, a culpa original. Por isso nós vamos ler Gênesis capítulo 3, iniciando no versículo 1, até o versículo 10. Versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então fique com a Bíblia aberta sobre o colo. E nós vamos partilhar um pouquinho da palavra entrando no tema. Porque o que é o pecado? Se nós lermos aqui na palavra, olha só, a serpente no versículo 1, que aqui representa o próprio demônio, Satanás na nossa vida, ela disse à mulher alguma coisa que chamou a atenção da mulher. O que ela falou? Ela falou assim, no versículo 1. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? Se você tiver com uma caneta na mão, circula o toda. Porque quando a gente lê a palavra, às vezes passamos despercebidos nessa palavrinha tão pequena. É verdade que Deus vos proibiu de comer de toda a árvore do jardim? Assim nós já temos que colocar entonação na leitura daquilo que realmente é. Porque a serpente, o demônio, ele veio para enganar os filhos de Deus. E ela já vem desde o início com esse tom de enganação. É verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores do jardim, ou a lente de aumento de Satanás? Como se diz assim, não é possível que vocês pertencem a um Deus tão radical. Não é possível que vocês pertencem a um Deus que não deixa vocês fazerem nada. Não é assim que quer dizer a leitura? Toda a árvore do jardim. Aí vem Eva.
Eva respondeu sabiamente, deu uma sábia resposta à serpente. A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não devereis comer dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então era toda a árvore, fruto de toda a árvore de jardim que eles não podiam comer? Não, era somente um. Podia comer de todos os outros. Somente um, aquela árvore que está no meio do jardim, que em Gênesis 2,17 fala que é a árvore do bem e do mal. E que simbolicamente ela representa o limite que o homem, que nós livremente devemos reconhecer e respeitar. Porque o que é o pecado? O pecado é o abuso da liberdade que Deus nos dá. Isso é pecado. Poderia comer de todas as árvores. Somente um não poderia tocar, para que não morrais. Mas o homem, abusando da liberdade que Deus dá, resolveu aproveitar. Eva foi enganada pelo demônio. Essa árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela invoca o limite que nós devemos ter para as coisas. Até onde eu posso ir e o que eu posso fazer. Não vem nos simbolizar um Deus radical e bravo que não nos deixa fazer nada, mas vem nos mostrar um Deus que nos dá sempre a liberdade e que nós devemos respeitar sempre um limite das coisas. Podemos fazer tudo, menos desobedecer a Deus. Coloca a mão no seu coração e fala comigo: posso fazer tudo, menos desobedecer a Deus. Repete: eu posso fazer tudo, menos desobedecer a Deus. Porque Eva, ela foi tão enganada, porque quando a serpente falou com ela, e ela deu aquela resposta certa: não, isso não é verdade. O que aconteceu, gente? A serpente, que aqui representa o demônio, ela seduziu Eva a ter poder. Ela seduziu Eva ao pecado, que é o quê? Não respeitar os limites, desobedecer a Deus e desconfiar de Deus. Porque se ela não acreditou quando a serpente falou para ela: mas se vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Por que o pecado é uma desconfiança de Deus? Porque se ela tivesse confiado naquela hora, falado: não, meu Deus é um Deus bom. Se Ele pediu que eu não comesse, é porque Ele me ama. E se Ele me pediu que eu não tocasse, é porque se eu tocar, vai prejudicar a mim. Mas Eva desconfiou do amor de Deus. Por isso, o que é o pecado? O pecado é desobedecer a Deus. O pecado é desconfiar de Deus. É uma desconfiança de Deus. É não depender dEle. Por isso, a serpente a enganou. E ela foi encantada pelo fruto que era bonito e que parecia de bom aspecto. Gente, o pecado, apesar que eu estava lendo, eu me baseei especialmente nesta formação, além da palavra de Deus, é um manual de demonologia que eu tenho em casa. Tenho também um tratado de demonologia e um livro de exorcista de Padre Gabriel Amorf, que era o exorcista do Vaticano e que já faleceu. E também alguns estudos de São Jerônimo. Então, o pecado, tudo isso que eu estudei, nos fala que ainda é incompreensível para nós por que os seres humanos escolhem experimentar o pecado, mesmo sabendo que ele é ruim.
É escolher assim, não, eu sei que isso aqui é bom, eu sei que isso aqui é certo, Deus me ensinou que é isso, mas eu vou para aquilo que eu sei que é ruim, eu sei que vai destruir minha família, eu sei que vai me acabar comigo, eu sei que vai me humilhar, mas eu escolho aquilo, porque é uma escolha. E segundo os estudos, todos esses que eu fiz e até no catecismo, não há explicação, porque o homem deixa aquilo que é bom e escolhe inexplicavelmente o que é ruim. Porque o pecado, ele não vem como uma martelada que a gente dá no dedo. Ele vem como um fruto de agradável aspecto. Algo bonito, gostoso de se experimentar, gostoso de se fazer. Porque se fosse ruim, ninguém ia. Pelo menos a aparência precisa ser boa. Pelo menos a aparência precisa ser boa. E foi assim que Eva se encantou. Desconfiou de Deus, desobedeceu a Deus, e ela quis ser como Deus, quis buscar poder. Gente, muito cuidado com isso. Uma grande tentação que nós sofremos hoje, do mesmo jeito que o demônio tentou a Eva. Empoderamento, querer ser poderosos, grandes, eu posso, eu tenho. Uma palavra muito usada pelos grupos feministas. As mulheres poderosas, temos que ser poderosas. Essa é a voz da serpente. Mas você pode ser como uma deusa. E aí a gente volta lá no pecado original, onde o homem adquiriu a tara de ver corpos nus e as mulheres de se mostrarem. Cai nesse mesmo pecado, na vontade de ter poder, de ser como Deus. Depois nós vamos seguir a leitura, que fala assim. No versículo 3. Vou passar para o versículo 5, para ficar mais rápido. Vamos aí. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e serão como deuses, que é o poder, conhecedores do bem e do mal. Depois eu vou passar com vocês lá no versículo, vou achar aqui. Versículo 9. Peguem aí, por favor, leem comigo. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Chamou Adão e falou para ele: onde estás? Porque Adão e Eva, eles conversavam com Deus. Eles eram cheios da graça de Deus. Então eles falavam com Deus. Deus os visitava. E eles falavam com ele. Deus chegou, não os viu. E perguntou: onde estás? E o que ele respondeu? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Por que antes Adão não havia percebido que estava nu? Por que antes os dois não perceberam que estavam nus? Só depois que desobedeceram, depois que desconfiaram, depois que pecaram, perceberam que estavam nus. Porque essa nudez que fala aqui é que quando nós perdemos a graça de Deus, nos tornamos nus. Não é nu de vestimenta e roupa, porque São Francisco de Assis tirou aquele tinha e jogou nos pés do Pai e falou: nu eu vim, nu voltarei. Arrancou toda a roupa e jogou lá, porque estava cheio da graça de Deus. Por que eles tiveram medo de Deus e se esconderam? Porque eles perderam a graça. Quando a gente perde a graça de Deus, a gente se esconde de Deus, se esconde da luz e procura só trevas para ficar. Quando a gente perde a graça de Deus, nós não queremos nem passar na porta da igreja. Quando a gente perde a graça de Deus, aquele irmão que pode exigir de mim um comportamento melhor ou uma mudança de vida, eu não quero passar nem perto. A gente tem medo. Medo da luz. Tem até medo da família, se afasta dos próprios seus. Afasta dos pais, afasta dos filhos, afasta de todos aqueles que podem representar luz de Deus na vida da pessoa. Porque ela tem medo.
O medo é a falta, é a ausência da graça de Deus. Por isso Adão e Eva ficaram com medo. Se esconderam de Deus. Não, Senhor, não vou. Por que vocês não vêm? Porque estamos nus. Porque estamos sem a sua graça. Então, a tentação deve ser repelida de imediato. A tentação, vocês entenderam o que é. Ela vem para nos enganar. E vem com agradável aspecto. E vem nos tirar da graça de Deus. Por que Deus permite? É para a gente cair? Não. É para que nós podemos exercitar a virtude, acima de todas, a virtude da obediência. Deus não permite as tentações para nos derrubar. Ele permite as tentações para que possamos estar mais próximos dEle. Ele nos dá a liberdade de dizer, não, eu não vou pecar, vou te obedecer. E vamos ficando cada vez mais próximos de Deus. E Ele vai nos tirando desse chão, vai nos tirando desta fraqueza e vai nos erguendo, não para sermos fortes, poderosos, ou olhar para quem está embaixo e falar, fica aí que eu já estou crescendo. Não! Ele nos dá a graça de exercitar a obediência, para que possamos fazer fracos com os fracos, pequenos com os pequenos. Não para humilhá-los e nem para entrar na onda deles, mas é para tirá-los de lá e trazer para a mesma luz que eu estou. Então a primeira coisa a se fazer, agora o que fazer com a tentação? Primeira coisa é repeli-la de imediato. Qual foi o grande erro de Eva? Quando a serpente falou, vocês são proibidos de comer de toda a árvore do jardim? O que Eva fez? Respondeu ao demônio, numa resposta sensata, não, isso não é verdade. Só que este não deve ser o nosso comportamento. Mesmo que sejamos conhecedores da palavra, e principalmente se somos, não devemos nunca dialogar com o demônio. Não devemos nunca dialogar com Satanás. Se vem a proposta, se vem a tentação, primeira coisa a se fazer é repeli-la de imediato. Bate assim no seu peito e fala, eu não tenho diálogo com o demônio. Não tenho proposta a fazer com ele. Não tenho nada a resolver com ele. Não tenho nada a explicar para ele. Porque eu sou de Jesus. Amém. Nós precisamos repeli-la de imediato. Porque uma vez iniciado o diálogo com o demônio, é muito mais difícil para eu sair. Uma vez iniciado o diálogo, eu preciso de uma força muito maior, dobrada ou triplicada, para eu conseguir sair daquela situação. Então, se eu repelir, eu já estou vencendo aquela primeira parte. Porque aí, se eu dou diálogo, eu dou chance para que o demônio possa me mostrar o fruto. E eu posso gostar do fruto aparentemente e não conseguir mais obedecer a Deus. E aí desobedecer e cair na tentação. Então, primeira coisa, repeli-la de imediato. Depois, não adianta desesperar. Não é uma segunda coisa, só estou completando. Não adianta desesperar, viu gente? Quando repele, é para repelir, não é para ficar assim, nossa, meu Deus do céu, o que passou na minha cabeça agora? O que veio na minha cabeça agora? Aquela imagem terrível, aquela vontade de adulterar, aquele homem, aquela mulher, aquele dinheiro, aquele emprego, aquela roupa, aquela coisa. E agora o que eu vou fazer? E sair desesperada, eu sou um homem de Deus, eu não posso pensar isso. Eu sou uma mulher de Deus, não posso pensar isso. Nada disso, meus filhos, nunca desesperem diante de uma tentação. Repele de imediato. Não se desespere, porque quando a gente não desespera, quem desespera é o demônio. Se eu desesperar, ele toma força. Mas se eu não desesperar, quem desespera é ele. Porque aí eu começo a fazer aquilo que Deus me pede. Agora sim, o segundo ponto. Comece a fazer imediatamente, justamente o contrário do que a tentação te propõe. Tão fácil, gente, saber o contrário do que a tentação propõe. Por quê?
tem um anjo sempre do seu lado para te inspirar coisas boas enquanto o demônio te tenta. Ninguém, gente, todos que pecam, lá no fundo ainda tem aquela vozinha que grita: não faça isso. O que você está fazendo? Cuidado, não vá. É claro que tem a moção do Espírito e o anjo da guarda que fica do nosso lado tentando nos tirar. Então faça imediatamente o contrário do que a tentação te propõe. Se a tentação te propõe a ganhar um dinheiro injusto, deixe aquele dinheiro, faça uma oferta maior naquele dia, doe do que você tem, seja justíssimo na situação, faça justamente o contrário do que ela te propõe. Se é naquele dia que às vezes você foi sair de casa, os homens quis vestir aquela roupa justíssima, que é para ficar parecendo os cantores sertanejos, aquela calça coladíssima, que parece assim uma capa de espingarda, né? Colada, e a mulher com aquele peitão de fora com vontade de mostrar porque eu sou poderosa. Não desespere não, a hora que vier essa vontade, fala: em nome de Jesus, eu vou vestir uma roupa mais larga. Vou colocar um vestido mais sensato, porque eu vou fazer justamente o contrário do que a tentação está me oferecendo. Quando você olhar para alguém e desejar esta pessoa, não se desespere. Procure olhar a Jesus na Eucaristia e fala: cura-me, Senhor, porque eu não aceito. Sou inteira do Senhor, dai-me a graça da fidelidade. Assim é o contrário daquilo que a tentação te propõe. Se você teve vontade naquele dia de falar de alguém, acabar com aquela pessoa, não fale. Refreie a sua língua e passe aquele dia em silêncio, escutando o que Deus tem a falar para você. Quando nós não nos desesperamos e fazemos justamente o contrário do que a tentação nos propõe, o diabo já desesperou. Agora, não pense vocês que a gente é tentado uma vez e nunca mais seremos, e então ficaremos livres. A função do demônio é tentar os filhos de Deus. Se eles não tiverem a quem tentar, tentarão a si mesmos. Mas eles irão tentar, e mesmo sabendo que irão perder, estarão sempre a nos tentar. Sempre. Eu não estou aqui nesta noite falando para vocês algo que eu estudei nos tratados de imunologia, que eu estudei nos livros de exorcistas, que eu estudei no catecismo da igreja e na palavra e na vida de São Jerônimo. Eu estou aqui para falar para vocês que eu aprendi essas armas com ele, mas que eu as pratico todos os dias e muitas vezes por dia na minha vida. Porque às vezes vocês nos veem e acham que a gente já é blindado. Quem nos blinda é o sangue de Jesus, a intercessão da Virgem Maria, mas é a partir do meu esforço e a vontade. Eu preciso renunciar e preciso lutar, e não posso dar ouvidos ao demônio 24 horas do dia. E quando eu não posso mais rezar, eu pego o meu terço, coloco debaixo do travesseiro e falo: Senhor, agora eu vou dormir, anjo da guarda, reza no meu lugar. Porque eu tenho que lutar. A santidade é para todos, a pureza é para todos. Bate a mão no seu peito e fala: a santidade é para mim, a pureza é para mim, o céu é para mim. Nós temos que ter essa certeza, meus irmãos. Eu não estou falando para vocês de algo que eu estudo, eu estou falando sim também do que eu estudo, mas sobretudo do que eu vivo. Foi assim que eu aprendi a combater. Não dê diálogo ao demônio, não se desespere, faça justamente o contrário do que ela propõe. Se você quer ser soberbo demais, grande demais, poderosa demais, se humilhe diante de Jesus. Adore o Senhor, procure a Jesus para adorar. E o terceiro ponto principal: coloque-se imediatamente a rezar. Imediatamente a rezar. E nós podemos rezar de muitas formas. Se alguém que é tentado se coloca imediatamente a orar, a tentação desaparece. Porque
as duas não são compatíveis. A tentação não é compatível com a oração. Se a gente coloca a rezar, a tentação desaparece. E outra coisa que nós precisamos entender, a conversão, gente, ela é gradativa. Ela acontece aos poucos na nossa vida. Mas para ela continuar sendo gradativa, eu preciso de algumas decisões rápidas, imediatas e radicais na minha vida. Porque se você falar assim, não, eu estou me convertendo, então hoje eu vou pecar só mais esse pouquinho, porque afinal de contas eu pecava um pocão, agora eu vou só mais esse pouquinho, porque eu estou me convertendo. Ninguém se converte assim, meus filhos. Você está dando passos para trás. Não é nem parado, está indo para trás, zombando de Deus, brincando com o que é sagrado. Para que a conversão continue caminhando, eu preciso arrancar certas coisas da minha vida. Eu preciso arrancar certas atitudes. Eu preciso arrancar certos números de celular. Eu preciso arrancar certas mensagens. Eu preciso sair de certos grupos. Eu preciso deixar de ouvir determinadas músicas. Eu preciso imediatamente deixar de assistir determinadas coisas. Não dá para falar assim, vou assistir só mais essa noite, porque eu estou convertendo. Eu assistia toda semana, todos os dias da semana. Agora assisto só um, porque eu estou convertendo. Não dá. É preciso arrancar. Sente, mas vai doer. Deixa doer. Santa Teresa fala que toda dor sofrida por amor se cura. Por amor a Jesus. Deixe, abandone. Ah, Cintia, mas vai doer, deixa doer. Porque Jesus te cura. O demônio quer nos enganar, essa serpente. Mas tudo? Não, não é tudo. Só a desobediência a Deus. Mas você tem que deixar tudo da sua vida? Não, não é tudo. Vai ficar tudo. Eu só estou tirando a desobediência a Deus. Então, em certas coisas, nós precisamos ser radicais. Ou então, a coisa que o demônio mais gosta é gente morno. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, ou você é quente ou você é frio, os mornos eu vomitarei. Quer dizer, que eu fico no mais ou menos. Ah, não, eu era assim, mas agora eu melhorei um pouquinho. Então fica mais ou menos, não serve. Nós começamos aí a fazer como Adão e Eva. O Senhor pergunta, onde você está? Ah, Senhor, me escondi. Por que você se escondeu? Porque estou nu. Estou sem a sua graça. Inclina sua cabeça. Põe a mão no seu coração, as pessoas que estão em casa também, que podem fazer isso agora. Põe a mão no seu coração. E escuta Deus falar para você. Onde estás? Onde estás? E o que você vai responder para Deus agora? Ah, Senhor, tive medo de te ver. Ah, Senhor, tive medo que me viste. Porque estou nua. Nua? Por que perdeu a minha graça? Volta para Deus. Renuncia. Renuncia o que te levou a ficar nu. Renuncia o que te levou a perder a graça. Fala para Deus agora, eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Jesus, os desejos da carne que foram mais fortes na minha vida. E eu perdi a sua graça. Conta para Ele. Não se esconda de Deus. Não se esconda atrás das coisas. E nem das pessoas. Ah, Senhor, mas foi culpa de fulano. Foi culpa do ciclano. Não. Não se esconda atrás de ninguém. Ah, Senhor, mas é porque foi isso. Foi esse acontecimento. Ou foram estas sequências de coisas. Não faça isso. Deus está perguntando para você.
Onde está você? Por que estás com medo? Uma das maneiras de enfraquecer e tirar o mal da nossa vida é renunciar ao mal. E nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Confesso que pequei. confesso que pequei Quando busquei soluções quando busquei soluções para a minha vida para minha vida fora da tua graça. fora da tua graça. Perdoa-me, Jesus, Perdoa-me, Jesus, pela minha ignorância, pela minha ignorância, pela minha falta de fé, pela minha falta de fé, pela dureza do meu pela coração. dureza do meu coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu recorro eu recorro ao teu amor misericordioso ao teu amor misericordioso e te peço perdão, e te Senhor, peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu fugi, pelas vezes que fugi, pelas vezes que eu despi pelas vezes que despi da tua graça, da Senhor. tua graça. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me coloco eu me coloco como guerreiro, como quem quer lutar como quem quer lutar para vencer para vencer com a tua graça, Senhor. tua graça, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, pela tua santa cruz, pelas tuas santas chagas, pelas tuas santas chagas, pelo teu preciosíssimo sangue, pelo teu preciosíssimo sangue, pelo teu santo nome, pelo teu santo nome, eu renuncio eu renuncio de todo o coração de todo o coração a Satanás, a Satanás, a todas as suas seduções e a ciladas, todas as suas seduções e ciladas, as suas mentiras. as suas mentiras. Eu renuncio Eu renuncio a todo vício de a pecado, todo vício de pecado, a toda escravidão pelos meus sentidos, toda escravidão dos meus a sentidos, todo mal contra mim a todo mal contra e mim, contra o meu próximo. contra o meu próximo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, pelo teu sangue pelo precioso, teu sangue pelas precioso, tuas santas chagas, pelas tuas santas pela chagas, intercessão da Virgem pela Maria, intercessão da Virgem a Imaculada, Maria, a Imaculada, que esmagou a cabeça da que esmagou serpente, a cabeça da serpente. eu renuncio a todo espírito de confusão, Eu renuncio a todo espírito de confusão, de distúrbio dos meus De sentimentos, distúrbio dos meus sentimentos, de agressividade, de agressividade, ódio e rancor, ódio e rancor, vingança e ira, vingança e ira, ressentimento e mágoa, ressentimento e mágoa, tristeza e prostração, tristeza e prostração, de rejeição das pessoas, de rejeição das pessoas, descrença em Deus, descrença em Deus, decepção e desespero. decepção e desespero. Renuncio, Senhor Jesus, Renuncio, Senhor, a todo Jesus, espírito de morte a todo espírito de morte e desejo de morte dos e outros, desejo de morte dos outros, a todo espírito de a suicídio, todo espírito de suicídio, de angústia, de angústia, cansaço de cansaço e torpor. de torpor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo teu sangue precioso, pelo teu sangue precioso, pelas tuas 5 pelas chagas, tuas 5 chagas, pela intercessão da Virgem pela Maria, intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, a Imaculada, que esmagou a cabeça da que serpente, esmagou a cabeça da serpente. eu renuncio a todo espírito de maldição, Eu renuncio a todo espírito de maldição, de blasfêmia, de blasfêmia, de xingamento, de xingamento, fofoca e mentiras, fofoca e mentira, ironia, ironia, deboche e palavrões. deboches e palavrões. Renuncio a todo espírito de promiscuidade, Renuncio a todo espírito de promiscuidade, de prostituição, de prostituição, de adultério, de adultério, desregramento sexual, desregramento sexual, práticas homossexuais, práticas homossexuais, vício de masturbação vício de masturbação e excitação por e pornografia. excitação por pornografia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu renuncio eu renuncio e te peço e te peço que
quebre, Senhor, que quebre, Senhor, todo jugo hereditário todo jugo hereditário que pesa sobre mim, que pesa sobre mim, todas as heranças negativas, todas as heranças negativas, maldições, maldições, taras, taras, tendências para o mal. tendências para o mal. Que tudo isso, Senhor, Que tudo isso, Senhor, vai aos pés da tua cruz. vai aos pés da tua cruz. Que o teu sangue precioso Que o teu sangue precioso me lava completamente. me lave completamente. E que o Senhor Jesus E que o Senhor Jesus direcione a minha vida. direcione a minha Seja o vida. Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Eu te proclamo, Eu Jesus, te proclamo, Senhor da minha vida. Senhor da minha E te vida. peço, Senhor, E te peço, Senhor, reveste-me com teu sangue precioso. reveste-me com teu sangue precioso. Que o teu sangue Que precioso teu sangue precioso seja uma barreira intransponível seja uma barreira intransponível entre mim entre mim e o inimigo. e o inimigo. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama. porque o Senhor me ama. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque o Senhor me liberta. porque o Senhor me liberta. O Senhor me cura. O Senhor me cura. O pecado grave, ele mata a caridade no nosso coração. O pecado venial, ele afere, porém ainda continua viva. Mas o pecado grave, ele mata a caridade. O que é matar a caridade? A pessoa em pecado grave, ela perde a alegria de estar com a família, perde a alegria do sorriso dos filhos, perde a alegria de ser mãe e de ser pai. O pecado grave tira de nós a alegria de ser comunidade, tira a alegria de dar um abraço, de ver um sorriso, tira a pessoa de uma convivência com a família e com a comunidade. Não sente mais alegria, ela sente prazer. E vicia no prazer e acha que aquilo é tudo. O pecado grave nos desfigura e nos faz esconder de Deus. Nos faz ter medo de Deus. O primeiro fratricídio que aconteceu na humanidade foi quando Caim matou Abel. Perdeu a caridade pelo pecado grave cometido pelos pais, entrou a inveja no coração dele, teve inveja do irmão e matou o próprio irmão, porque já não havia mais caridade. Mas a santidade é acessível a todos. Põe a mão no seu coração e fala: a santidade é acessível a mim. A santidade é para a minha vida. Amém. Jesus precisa chegar e nos encontrar lutando. Não se preocupe do jeito que você quer estar quando Jesus chegar. Esteja lutando. Quando Jesus chegar, Ele precisa me encontrar lutando. Lutando para ser dele. Lutando para trazer as almas. Quais são os pontos de combater a tentação? Vocês se lembram? Primeiro? Quem lembra? Repeli-la de imediato. Primeiro ponto, repeli-la de imediato. Segundo, se põe imediatamente a fazer o contrário do que a tentação lhe propõe. Terceiro, põe-se a orar. Põe-se a orar. A santidade é para todos nós. Gente, quantas vezes eu estou irritada com o Carlos? Às vezes eu olho nele, tem dia que você olha no esposo, você se irrita, fala: hoje parece que ele está feio. Hoje parece que ele está desarrumado. Você olha na sua esposa e pensa assim: nossa, hoje ela está até sem cor. Chata, não está? Naquele dia você abraça. Naquele dia você se doa mais. Naquele dia você se ofereça mais. Seja mais carinhoso. Seja mais carinhosa. E aí você fala assim para mim: Cíntia, mas isso não é fingir? Não, isso é soldado em ordem de batalha. Isso é guerreiro. Porque os que não guerriam, os que não são soldados, se entregam à sua própria vontade. Mas quem é guerreiro faz justamente o contrário do que a tentação propõe. Então eu preciso fazer isso quantas vezes na minha vida? Tenho as mesmas dificuldades que vocês têm. Mas a santidade é acessível a todos. Vamos ficar em pé. Vai pensando no seu coração com o Espírito Santo agora, enquanto os meninos vão cantando: liberta-me, Senhor Jesus.
O que hoje, que nem vai esperar sair, nem vai esperar chegar em casa. O que hoje você vai sair desta igreja ali na porta e você já vai fazer para que você possa continuar se convertendo? O que agora é preciso você arrancar? O que agora é preciso você queimar, destruir, arrancar, sair fora, não mais ver, não mais comentar? Como diz a palavra de Deus, não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem bons costumes. O que agora você precisa renunciar? Falar: Jesus, estas palavras, esse assunto, essas fotografias não fazerão mais parte da minha vida. O que você precisa agora arrancar da sua vida, para de novo você se apresentar? Porque Deus continua te chamando. Onde estás? E fala seu nome. Onde estás? E você agora possa falar para Ele: estou aqui, Senhor. Me escondi, porque estava nu, mas já voltei. Estou aqui agora. Não preciso me esconder. Perdi a sua graça, mas já retomei. Andei por lugares ruins, mas já voltei. Não preciso mais me esconder. Meus filhos, Deus não quer que você esconda. Ele quer que você apareça. Se apresente na presença dEle. Aqui estou, Senhor. Às vezes estragado, estragada, ferida, machucado, esfolado, sujo, porque comeu as vagens dos porcos. Às vezes maltrapilho, emporcalhado, mas não precisa se esconder. Deus te chama. Onde estás? Responde: estou aqui, Senhor. Eu me escondi, mas agora voltei e vim te encontrar. Uma ira muito grande de Satanás agora, porque muitos que não estavam vendo, estão vendo agora. Muitos que estavam atados, estão agora desamarrados. Muitos que estavam com os ouvidos tampados, estão agora ouvindo. Muitos que não enxergavam, estão agora enxergando. E é uma ira muito grande de Satanás, mas os santos anjos da guarda começam a expulsá-los, começam a tirá-los. E a Virgem Maria vai ordenando que essa graça aconteça. E todo demônio vai saindo. Acolha, Jesus quer falar ao seu coração. Senhor Jesus, sinta agora o revestimento. Senhor Jesus, Deus está te dando agora a graça dele. Sinta essa graça. Não precisa mais se esconder. O demônio já foi retirado. Tem um anjo perto de você. Você vai sentir agora a graça de Deus e você não terá mais vergonha dele e nem medo da luz. Muito obrigada, Jesus. Senhor Jesus.